Vasco Cruz? Tem. Roberto Xavier? Fila segunda e terceira? Nenhuma condecoração, porque a Academia entende, podem aceitar a instituitura, a Academia entende que a instituitura supõe o estado de pureza, isto é uma iniciação, e portanto pedimos que não tragam condecorações. Colega Fernando, e depois de terminar a instituitura podem usar as condecorações que quiserem. Desculpem, isto são a Academia tem estas tradições, isto é importante para nós. São pessoas escolhidas de entre pessoas de elevados méritos nos diferentes campos da ciência, da tecnologia, da literatura, da educação, da cultura, da formação profissional e também da empresa. A nossa Academia tem já uma tradição grande e preza-se por manter e querer dignificar essa tradição. Sentimos-nos muito honrados porque a Universidade de Évora generosamente nos proporcionou este espaço para realizarmos esta primeira cerimónia de investidura em Portugal. Os nossos agradecimentos para a Universidade de Évora. Sentimos-nos honrados também, e perdoem-me, começarmos com os agradecimentos nesta fase da cerimónia, mas é a única que eu posso intervir como Presidente do Capítulo de Portugal e sendo uma das pessoas que esteve na organização desta cerimónia de investidura, é a única oportunidade que tenho de falar, e então peço desculpa por passar com isto. Agradecemos também, e muito penhoradamente, ao Sr. Governador Civil de Évora, dignamente representado pela Sra. Doutora Teresa nesta sessão solene. Foi a primeira pessoa, a primeira entidade a acolher de braços abertos a nossa Academia e que nos proporcionou muito do que hoje temos realizado e do que queremos realizar. Agradecimentos também para a Câmara Municipal de Vila Viçosa, que nos proporcionou hoje uma recepção fora de tudo o que é comum,
e eu que sou de Vila Viçosa pelo coração, à maneira de Alicoense, com uma abertura e uma entrega que jamais esqueceremos. Agradecemos também ao Museu Regional de Évora, que generosamente nos cedeu por empréstimo a Igreja das Mercês, onde ontem realizámos um concerto de piano por um destino académico que vai ser investido e que nos encheu de júbilo pelo seu virtuosismo e pelo espetáculo grandioso, emocionante e de muita musicalidade, de arte e de encantamento que nos proporcionou. Agradecemos também à Escola Profissional de Música de Évora, que vai apresentar com um concerto a nossa ceia, o pós-cerimónia, antes da ceia. Contávamos ter aqui a presença do grupo de metais, mas por qualquer razão não veio, e se calhar até o espaço nesse profissional, porque inicialmente estava previsto que este estado fosse na sala dos atos, e aí sim funcionar-se melhor. Mas em qualquer hipótese, agradecemos a disponibilidade e também a oferta da sua colaboração que vamos ter no concerto da Casa Cadaval. Os nossos agradecimentos ao Coral Évora, que desde a primeira hora se expôs a estar connosco e está aqui. O maestro, há bocado, disse-me, e eu perdoe-me que use o que me disse, que o Orfeão hoje está um pouco desfalcado, porque há colaboradores que estão noutras atividades, mas temos a certeza de que o Coral Évora nos vai proporcionar, na forma do que é costume, uma boa participação e já deu a ter a prova disso. Agradecemos à Pousada dos Lóios, que esteve connosco e que nos colaborou na recepção ontem, oferecida pelo Sr. Governador Silva, em que a Pousada dos Lóios teve uma participação muito importante para nós. Agradecemos às viagens Rainha Santa Isabel de Estremoz, que colaboraram de forma algo generosa no transporte dos nossos académicos para Vila Viçosa e vão fazê-lo amanhã para Reguengos e Monserrate, e estão a fazer hoje também aqui. Agradecemos à região de turismo de Évora, que nos brindou com ofertas para distribuir pelas pessoas que estão connosco. Agradecemos ao Banco Comercial Português, que nos ofereceu as pastas que vamos amanhã entregar na sessão científica. Agradecemos à firma Mendes e Morteira, do nosso colaborador e muito querido amigo e académico, o Dr. Ivano Morteira Reis, que disponibilizou muito da sua atividade e algo do seu património para proporcionar esta sessão solene. E há um agradecimento de uma outra entidade que não faço, porque seria a minha empresa, e portanto, a modéstia não faço, não é? Mas também disponibilizou muito tempo e alguns, porque com muito gosto. Para terminar, desculpa-me ter sido tão extenso, mas eu tinha mesmo de fazer estes agradecimentos e ainda tinha outra oportunidade. Resta-me, finalmente, agradecer, ou confirmar os agradecimentos, às pessoas que nos visitaram, às entidades que estiveram connosco, há pessoas e entidades que não vieram e que tiveram a gentileza de mandar representantes, ou não mandando representantes, mandaram cartas, telefonemas e cartões e recomendações que não podemos esquecer. Recebi, por exemplo, da Casa Civil, do Sr. Presidente da República, um cartão muito simpático. Recebemos de outras entidades. O próprio Sr. Arcebispo, que está aqui dignamente representado pelo Sr. Padre Doutor Fernando Marques, que vai ser investido como nosso ministro académico. O Sr. Arcebispo justificou sempre que devia-se fazer, mas de forma muito simpática, o facto de não estar presente e outras pessoas também. Pronto. A todas as pessoas que deram a sua colaboração, que não puderam estar presentes, daqui vai uma onda de calor e agradecimento pela sua gentileza. Durante a preparação deste ato, que demorou alguns meses, só tivemos atenções, não tivemos decepções e temos, portanto, um motivo para nos congratularmos. A Vossa Excelência que estão presentes, especialmente e particularmente, o nosso muito agradecimento. Muito obrigado por estar aqui, porque a vossa presença torna muito mais brilhante, mais real esta cerimónia de todos nós. Muito obrigado e perdoem-me uma vez mais a extensão, mas eu não podia dizer isto em outras palavras, ou não sabia fazer. Muito obrigado. A palavra o Sr. Dr. José Coutinho Sanches, Presidente da Ilustre Academia Mundial de Ciências, Tecnologia e Formação Profissional.
ilustrísimas y dignísimas autoridades civiles, militares y religiosas, profesores, doctores, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Es la primera vez que podemos sentir la satisfacción de que se celebre una investidura de nuestra academia en Évora, Portugal, gracias a la ilusión, al entusiasmo, a la capacidad de trabajo y a la valiosa colaboración en equipo de los académicos de Portugal pertenecientes al capítulo de este país, presidido por el excelentísimo señor don Gabriel Jacinto Primo Jauregui. Trabajar en el ámbito de la ciencia, de la educación, de la tecnología y de la formación profesional es un gran desafío, y mucho más en las corrientes filosóficas actuales, porque hay que saber discernir para qué, por qué y cómo se trabaja. Hemos de trabajar sin desligar lo ético de lo profesional. Yo creo que nuestra academia está orientando su actividad en estos aspectos y desde Portugal, desde Évora, vamos a encontrar un fuerte apoyo e impulso para el desarrollo de las actividades de nuestra academia, que indudablemente se sumarán a otras actividades que realizan otras instituciones, con lo cual lograremos los objetivos de desarrollo que todos los pueblos persiguen en el marco de esa ética, de esa solidaridad y de esa confraternidad humana. La propia doctrina social de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II y también su Santidad Pablo VI nos marcó y nos trazó los caminos que debemos seguir y por donde debemos orientar nuestras actividades para trabajar consciente y cristianamente por el desarrollo de los pueblos y por el desarrollo del hombre integral en la sociedad y en la humanidad. Desde esta perspectiva, creo que lograremos de una manera continua los objetivos que desde el principio nos hemos propuesto, y por ello estamos trabajando con el máximo esfuerzo y con la máxima ilusión. Es la primera investidura que se celebra en Évora. Esperamos que no sea la primera ni la última. Creo que habrán otras. Pero aprovecho esta oportunidad que se me ha brindado para dirigir la palabra en este marco dignísimo y adecuado de la Universidad de Évora para dirigir la palabra a los académicos de Portugal y también, como no, a las autoridades de Évora para que vayan proyectando organizar un congreso internacional, al menos que se pueda celebrar dentro de 2 años. Creo que eso es muy importante. Hemos abierto una puerta más de las muchas que hay en esas relaciones amistosas y de confraternidad entre Portugal y España, que en el propio marco de la Unión Europea se desarrolla. Pero creo que esa amistad que se ha fomentado y ese sentido de trabajo en el campo de la ciencia, de la educación, de la formación profesional y de la tecnología, nos tiene que imprimir el sello de la responsabilidad
para que efectivamente con nuestro trabajo logremos todos esos objetivos. Por ello solo me resta dar la enhorabuena a todas aquellas personas que van a ser investidos esta tarde aquí, académicos, un grupo de mujeres y de hombres que a lo largo de su vida, con su trabajo, con su esfuerzo y con su estudio, ya han hecho importantes aportaciones a la sociedad y a la humanidad, cuyos méritos les han abierto la puerta para ingresar en esa academia. Nos honramos muchísimo con encontrarnos en esta Universidad de Évora, en este acto de investidura. Y para terminar, agradecer a todos ustedes su presencia en este acto, con cuya presencia nos honran y nos sentimos muy complacidos. Muchísimas gracias. Passa-se a chamar o excelentíssimo Sr. Dr. Manuel Inácio Pestana, professor jubilado do Ensino Superior Politécnico, licenciado em Ciências Históricas, diplomado em Ciências Pedagógicas, bibliotecário e arquivista do Palácio Ducal da Casa de Bragança, em Vila Viçosa, académico de várias academias, sócio de Excelentíssimo Sr. Dr. Emílio Lobera Martínez, lugar-tenente grau magistério OSJ, Marquês da Casa Lobera, Marquês da Torre de Nápoles, Barão de Lobera e da Real Casa Zagoruki de Ucrânia, Marquês de Lobanov, Conde de Liubetsky, não vou dizer assim. Excelentíssimo Sr. Dr. Raul Proença da Fonseca Melo, médico especialista em otorrinolaringologia, diretor clínico do Centro Audiológico de Setúbal, Portugal, especialista em audiofonologia.
Excelentíssimo Sr. Dr. Gonzalo de Porras e Rodrigues de Leão, Coronel de Artilharia, Diploma Superior de Informática da Escola Nacional de Administração Pública de Espanha, Master em Técnicas Avançadas de Engenharia de Software. Excelentíssimo Sr. Dr. Adelino Joaquim Santos, licenciatura em Economia, curso pós-graduação de Ecologia Humana na Universidade de Évora, curso de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras de Lisboa, curso de Formação Musical pelo Conservatório Nacional de Música de Lisboa. Presidente das Direções da Academia de Música Évorense e da Escola Profissional de Música de Évora. Presidente português da Federação Mundial das Escolas de Música. Concertista e professor de piano, advogado, título superior em Música de Câmara, licenciado em Direito. Excelentíssimo Sr. Dr. Alfredo de Jesus Carvalho Lima, odontologista, pós-graduação em Endodontia e Ciências Básicas de Excelentíssima Senhora Professora Dona Maribel Martim Arcis, Professora Superior de Piano. Curso Internacional de Direção Coral e Pedagogia Musical na Universidade de Cervera, Léria. Fundadora e diretora da Escola de Música Maribel Marti. Excelentíssimo Sr. Dr. Libório Casimiro Gonçalves, advogado, professor e assessor, curso de Filosofia, licenciatura em Direito, curso de formação complementar da Ordem dos Advogados. Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Engenheiro agrónomo, engenheiro técnico agrícola, Master em Planificação Territorial.
investigador no projeto da Comunidade Económica Europeia, GERES 29. Excelentíssimo Sr. Dr. Fernando Martins de Almeida, médico especialista de pediatria, licenciatura em medicina, especialista em pediatria médica. Especialista em alergologia infantil. Membro da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Excelentíssima Senhora Doutora Dona Maria Teresa Salsas e Bastardas, professora de Instituto, professora da Religião Moral Católica, diplomada em Pedagogia de Línguas Estrangeiras. Especialista em Filologia Francesa. Presidente do Conselho Regional do Sul da Câmara dos Solidária, mestrado em Recuperação do Património Arquitetónico e Paisagístico. Pela Universidade de Brighton, Estados Unidos. Doutora honoris causa, Knight com título Sir. Especialista em Cirurgia Geral, professor de Anatomia e Fisiologia na Escola Superior de Enfermagem. Diretor médico da equipa de futebol profissional do Juventude Sport Clube, médico da Volta ao Alentejo em ciclismo. Excelentíssimo Sr. Doutor Afonso Henriques Freire de Andrade Carvalho, professor local e regional, orientador de estágio. Tem obras publicadas sobre a toponomia medieval de Évora, como as Mancebias de Évora, Ourives de Évora. Administrador
licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, Professional. Parabéns. Excelentíssimo Sr. Dr. Manuel Vabra Nunes, odontologista, pós-graduado em Farmacológicos do Brasil. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Vasco Manuel Fitas da Cruz. Professor universitário na Universidade de Évora, licenciado em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora, mestre em Produção Animal, doutor em Engenharia Agrícola, especialidade de Construções Rurais pela Universidade de Évora. Membro da Ordem dos Engenheiros, membro da American Society of Agricultural Engineers. Empresa e diretor técnico, engenheiro eletrotécnico, cursos de nível superior nas áreas de energia, segurança e formação. Consultor e diretor técnico de empresas. E rural. Presidente do Conselho de Administração da Fundação do Patrocínio. Presidente da Assembleia Geral da Cooperativa. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Presidente da Confederação Internacional das Misericórdias, Vice-Presidente do Conselho Económico e Social, Presidente do Instituto de Recherche Européenne sur l'État de risque sur la faim et l'adolescence, Presidente da Mesa dos Congressos da Liga dos Bombeiros Portugueses, Presidente do Centro de Estudos de Economia Pública e Social, Juiz do Tribunal Patriarcal de Lisboa, Presidente da AG das Civitas, Associação de Defesa dos Direitos do Cidadão, Presidente do Conselho Fiscal da Cruz Vermelha Portuguesa, Presidente do Conselho Fiscal do Banco Alimentar contra a Fome, Professor de Direito Canónico e de Filosofia do Direito, Professor de Ética e de Gestão de Empresas, etc. Gran Cruz da Ordem do Mérito e Gran Oficial da Benevolência.
Manuel Citas Cruz, professor da Universidade de Évora e, desde agora, académico e investigador honorário. A sua conferência será subordinada ao título A Academia e a Comunidade Científica Portuguesa. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Humberto Flávio Xavier, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores, tenho a honra, em nome de todos os colegas académicos, de preferir umas breves cartas que permitam-me dizer a aplicação e empenho do Presidente do Capítulo de Portugal, excelentíssimo Sr. Dr. Ariel e outros académicos com eu colaboraram neste ato, aos quais manifesto o meu reconhecimento e admiração pelo trabalho desenvolvido, tem este ato a particularidade de ser o primeiro efetuado neste capítulo numa cidade tão rica em tradição e saber como é a cidade de Évora. O conjunto de académicos que hoje foram investidos são personalidades que se revelaram no âmbito da educação, da cultura, da formação profissional e da empresa, constituindo uma excelente amostra de uma comunidade científica e cultural bem consolidada, organizada em torno de diversas instituições, tais como associações científicas e universidades. Com o exemplo do que acabo de referir, digo apenas que em 1992, segundo dados do Observatório das Ciências e das Tecnologias, a despesa interna do país em investigação e desenvolvimento equivalia a 0,6% do produto interno bruto, sendo este valor de 1,9% na média da União Europeia. Por outro lado, a taxa anual de crescimento do número de investigadores em Portugal de 7%, valor relativamente elevado quando comparado com a média da União Europeia. No entanto, do total de investimentos efetuados em investigação e desenvolvimento, somente 20% diz respeito a investimento efetuado pelas empresas. Valor este demonstrativo da importância que as universidades desempenham na interface com o meio empresarial e na investigação científica. Este mesmo papel das universidades foi reforçado pela Lei 108/88, a Lei da Autonomia Universitária, a qual consagra às universidades portuguesas autonomia administrativa, científica, financeira e pedagógica. Esta análise, que foi efetuada para o âmbito nacional, pode ser transposta para as zonas interiores, das quais o Alentejo é exemplificativo. E verifica-se, nesta mesma zona, que o panorama científico e tecnológico não é melhor que o nacional. Aqui, a Universidade de Évora, pela sua experiência e diversidade exclusivamente nos ensinos, complementa o sistema científico e tecnológico regional. Revela-se assim, em minha opinião, do máximo interesse para a Academia, de que agora me orgulho em pertencer, o estabelecimento de laços com as entidades componentes dos estatutos da Academia, praticar e fomentar a inventiva e a investigação, organizar sessões científicas, exposições, concertos e demais atividades que contribuam para a difusão da cultura e das ciências, manter relações e colaborar com a administração, com empresas, com outras academias e com as universidades. Face a estes objetivos e ao papel desempenhado pelas universidades no desenvolvimento científico nacional, constata-se a existência de um vasto leque de interesses comuns, de onde se vislumbram inúmeras possibilidades de cooperação. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, estas minhas palavras, ao analisar a lista de académicos eleitos e que hoje foram investidos, verifica-se que as suas áreas de formação são tão diversas, pelo que o seu contributo individual para esta muito ilustre academia poderá ser entendido nos mais variados contextos. Julgo, no entanto, estar em condições de afirmar, em nome de todos os académicos, cuja nomeação lhes foi concedida em reconhecimento do seu meritório valor académico, científico e profissional, que nos encontramos aqui com o fim de contribuir para a prossecução dos objetivos da muito ilustre Academia Mundial de Ciências, Tecnologia e Formação Profissional, e para, com os nossos conhecimentos nos distintos ramos do saber, enriquecer o seu trabalho e consolidar a sua projeção na sociedade nacional e internacional. Estou convicto que a Academia nos auxiliará a concretizar esta nossa ilusão. Muito obrigado.
professor catedrático de Direito das Universidades Independente, Moderna e Lusófona. Padre Manuel Delícias, académico de honra, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, minhas senhoras, excelências, minhas senhoras, meus senhores académicos. Tenho a honra, em nome da Academia, de responder à magnífica intervenção do senhor professor Dr. Vasco Fitas da Cruz, desta Universidade de Évora, das mais antigas e impregnadas das melhores tradições europeias, que conheceu transformações profundas para corresponder às exigências novas que a todos os países se impõem, nomeadamente democratização, aumento de estudantes, diversificação das missões, não só preparação para a vida, como a formação de adultos, a formação contínua para todos os indivíduos. Somos da opinião que a Academia, como esta Academia Mundial de Ciências, devem preparar os cidadãos para os empregos futuros, como também redefinir constantemente o quadro das formações profissionais e a importância relativa a cada uma para se adaptarem antecipadamente às modificações previsíveis sobre o emprego. Mas a função da adaptação dos centros de investigação, academias e universidades é muito mais global. Note-se que a ideia da academia e da universidade são ambíguas desde a sua origem. Tenta-se instituir um poder tal como tal, porque o saber, a sua posse e partilha representam, mais que nunca, uma força do futuro. Mas é necessário instituir esse poder, que chamaríamos o sexto poder, na sequência ao legislativo, ao executivo, o judiciário, o económico, o informativo e esse que designaríamos por universitário ou científico. As universidades espanholas e portuguesas são justamente consideradas de boa qualidade no domínio do ensino e na investigação. No entanto, no domínio da formação profissional, tem sido bastante menosprezado. Não nos podemos aviar da importância da formação profissional. Citando Thomas Nipatei, na sua obra Nachdenken über die deutsche Geschichte, reportando às universidades como um novo modelo prussiano de modernidade e racionalidade, este historiador sublinha o dever e o serviço, a disciplina e a performance, o estetismo e a razão e os novos domínios da ciência, insistindo na modernidade e racionalidade, e a procura de novas verdades e de um novo conhecimento de si próprio. Desde a criação da Universidade de Berlim, surge o protótipo da moderna universidade, que se estende da Europa a Baltimore, passando por Tóquio até atingindo o Médio Oriente. Foi o desapontar da Alemanha para o mundo no fim do século XIX e princípios do século XX, da modernização e da noção de Estado e de instituição, abarcando desde a ciência até a música. Hoje, na totalidade dos países modernos, a universidade tem de enfrentar uma procura cada vez maior e mais diversificada. Assiste simultaneamente à descentralização, à privatização e à diversificação na formação superior, que passou a estar no centro dos principais debates políticos. Por outro lado, as expectativas individuais e sociais em relação com o ensino universitário continuou a crescer em todos os países industrializados. As universidades e academias passaram a estar cada vez mais integradas nos sistemas nacionais de investigação. No entanto, a sua qualidade, bem como a das instituições,
ressente pelos constrangimentos orçamentais. Já que a investigação se tornou mais exigente, diversificada e grande consumidora de capitais, neste contexto, o caso japonês é duplamente interessante. Por um lado, primeiramente, o sistema de ensino e, em particular, a formação superior contribui grandemente para o seu crescimento económico deste país. Por outro lado, os centros de investigação conheceram uma expansão por fases em simultaneidade com a sua diversificação durante o processo de desenvolvimento até alcançarem a configuração atual. Na realidade, após a Segunda Guerra Mundial, a Education Mission, enviada pelos Estados Unidos em 1946, o desenvolvimento da investigação e o aumento da participação feminina. Quase poderíamos dizer, l'avenir de l'homme c'est la femme. Por outro lado, a Education Mission estava renitente quanto ao modelo alemão de universidade, quis reestruturar a universidade japonesa seguindo o modelo americano. Por outro lado, quis evitar a intervenção governamental para este efeito, foi proposto, entre outras opções, primeiro, a instalação de colégios de 2 anos. Segundo, um órgão que fixaria as normas de acesso à universidade. E, em terceiro lugar, o ensino de cultura geral obrigatória. De especialidades fundado sobre o modelo alemão, sem, contudo, ficar explicitado qual o objetivo da Universidade Japonesa. Passou a ser também um dos grandes objetivos do atual sistema de ensino, o reforço da cooperação interuniversitária, nomeadamente através da mobilidade interna dos docentes, de programas para os discentes, passando também pela troca de estudantes e professores, com o estrangeiro. Na prática, uma imitação do modelo alemão. Na Europa, a Europa tem necessidade de um novo tipo de ensino superior. A agricultura, a produção de bens, a troca, os serviços, a solidariedade e a criação. O objetivo deste modelo europeu seria não somente preparar os estudantes para o emprego, mas também incitar a criação de novos postos de trabalho. A maior parte dos empregos atuais submetem os homens a fins económicos mais do que permitem que prossiga o seu desenvolvimento humano e social. Não gostaria de terminar sem citar um dos maiores pensadores europeus, Johann Wolfgang von Goethe, admirador contemporâneo e amigo de Alexander von Humboldt, patrono do conceito da universidade moderna de modelo prussiano. Ele, Johann Wolfgang von Goethe, afirmou que não existe nem ciência nem cultura nacional, ambas pertencem ao património da humanidade. Em suma, a globalização do nosso modo de vida é cada vez mais importante. Todavia, a globalização não é só o encurtar das distâncias e dos sistemas de comunicação, mas significa mais concorrência, que inclui obrigatoriamente as universidades da Península Ibérica. Temos que viver mais plenamente e quanto mais educarmos as pessoas, mais elas encontrarão empregos que as realizem, em termos profissionais e especialmente em termos pessoais. O objetivo desta academia é o de inventar novos empregos e novas tarefas que tornarão as gerações futuras mais felizes. Excelências e académicos, Voltaire dizia que a arte de aborrecer é tudo dizer, tenho dito. Muito obrigado. Presidentes da nossa Academia e do Capítulo de Portugal, demais ilustres membros desta mesa,
excelentíssimas autoridades e convidados, prezados académicos, minhas senhoras e meus senhores. Que bonito, que digno, que memorável este ato solene que me solicitam encerre ao jeito de missa mestre. Como diriam os clássicos e diziam, finis corona operis. E muito me congratulo que me seja deferida a mim a honra de colocar na coroa final deste ato as pérolas bem justas do louvor, da exaltação, do aplauso e, no meu caso, sobretudo, do agradecimento, da gratidão. Gratidão pela honra imerecidíssima de ser admitido neste colégio, nesta tão ilustre academia, de ser admitido no seio de pessoas e de saberes de tanta monta. Sumamente honrado, reconheço, como diriam os latinos, Domine et Domini, senhoras e senhores, não soubimos. Não soubimos. O mérito desta honra tem que ser levado à vossa benevolência, à generosidade irisada do proponente, mas, sobretudo, à vontade mais ou menos consciente, subconsciente, de certeza de homenagearmos todos as causas e as instituições nobres a que, por graça de Deus, tenho podido dedicar a minha vida. É, pois, se me permitis, a essas instituições e pessoas que lhes têm dado vida através dos séculos, que desejaria endereçar a honra de ter sido admitido como académico de honra desta nossa academia. E se me permitis, quereria numa das instituições desta nobilíssima cidade de Évora deferir exatamente tal homenagem e tal honra. Uma instituição que, juntamente com a Igreja Évorense e com a sua universidade, desde há exatamente 500 anos, tem mantido viva nesta terra de Portugal, nesta terra da Península Ibérica, da Europa e do mundo, o sentido mais profundo da humanidade. A Santa e Real Casa da Misericórdia de Évora, celebrando exatamente este ano, meio milénio de existência. Nesta instituição pentacentenária, e em quantas como ela têm realizado o ideal humano da fraternidade, da justiça social e da solidariedade, quero deferir a honra de estar aqui no seio desta nossa academia. Como muito bem referiu o nosso ilustríssimo Presidente, citando o Papa João Paulo II e o Papa Paulo VI, a nossa academia tem sentido, sobretudo, se for mais um impulso à realização integral do homem integral. Na própria representação ideográfica da nossa academia, naquela tríade magnífica, ciência, tecnologia e formação, se traduzem bem as forças de que poderemos utilizar para realizar tão nobre ideal. Permiti que invoque um poema de esperança, quase que um desafio à determinação de construirmos o mundo dos homens do futuro, ligando esta tríade, repito, ciência, tecnologia e formação, a outra de um poema de esperança do grande Charles Péguy, poeta francês da esperança, que um dia, descrevendo em poesia exatamente o que é o desafio colocado ao homem perante a vida e a caminhada da história, imaginou o homem na figura de três irmãzitas, três crianças ainda meninas, diante de uma grande montanha, a montanha da vida. E deu nome às meninas. A uma do lado chamou a fé, a outra a caridade, a solidariedade. E no meio mais pequenita imaginou a esperança. Pequenita, que a esperança tantas vezes é difícil e pequena. E descreve as três irmãs subindo e as dificuldades sendo surmontadas e conseguem chegar ao cimo da montanha. Quando aí chegam, vão exaustas, cansadas, as duas mais velhitas, a fé e a caridade.
fresca, jovial, vai pequenita a esperança, tinha sido levada em braços pelas duas irmãs. Se tivermos na nossa academia no mundo a sabedoria pela ciência, pela tecnologia, darmos verdadeira formação e sentido ao homem todo, se conseguirmos realizar no homem um ser integral, por baseado não numa ciência que é apenas e redutamente ciência de saberes humanos, ciência de inteligência racional, mas uma ciência que é também de inteligência emocional, da que nos fala Coleman, e daquela inteligência superior que é a inteligência da fé. Se a ciência for uma ciência integral, se a tecnologia não for apenas um instrumento materializado e mecânico, mas for muito mais do que isso, então o homem formado à integralidade poderá olhar o futuro na certeza de que ele tem sentido. Queria, pois, saudar a nossa academia, sobretudo a felicidade desta harmonia, e formular um voto de que os sentimentos que nos unem aqui e de que a homenagem que aqui prestamos aos saberes que têm sido cultivados, aos homens e às mulheres que neste final de milénio apostam em construir uma cidade dos homens e um caminho para os homens, e em construir academias com o objetivo e o ideal que seja o mesmo da justiça e do direito, já que hoje evocados, hominum causa, omne ius constitutum. É por causa do homem que todo o direito e toda a justiça existe. Seja por causa do homem que a ciência e a tecnologia, a tríade da perfeição, o ajudem a subir a montanha da vida, a montanha da história. E aqui, exatamente em Évora, nestas terras do sul de Portugal, onde os homens e as mulheres de Portugal, rodeando o seu próprio rei, juraram perante a Virgem Santa Maria nunca mais haver cabeça humana coroada, outra que não fosse a da Virgem Rainha e Senhora Padroeira de Portugal. Aqui mesmo queria evocar aquela visão bela e profética, visão do Apocalipse de São João, quando, idoso, último sobrevivente dos apóstolos, desterrado na ilha de Patmos, escrevendo o livro das Revelações ou do Apocalipse, profetizava, antevia o futuro da humanidade, que montanha, que caminhada iriam fazer os homens, e que via João, sabemos todos, horizonte negro, nuvens de nevoeiro, noite de escuridão, guerra, morte, peste, fome, cavaleiros destruidores do Apocalipse. Mas de repente, inspirado por Deus, o profeta vê rasgar essas nuvens. A escuridão abre-se, aparece uma grande luz, e aí ficou em língua latina considerada a expressão de uma língua em que eu escrevia, que era o aramaico, Sinho Maio Apare Vincelas. Rasgaram-se as nuvens, apareceu um grande sinal, uma mulher que estava para ser mãe, era ainda jovem, vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a seus pés a lua. No nosso símbolo, ali temos as estrelas, 12 elas mesmas, tais como aquelas estrelas que um dia Robert Schumann, aconselhando-se com o guardião do convento franciscano de Estrasburgo, decidiu propor como símbolo de uma coroa naquela bandeira azul, hoje bandeira da Europa, que todos integramos e nos orgulhamos de pertencer como uma só família, hoje regional, amanhã continental, amanhã da grande aldeia global, onde todos sejam cidadãos do mundo e, porque cidadãos do mundo, cidadãos da grande fraternidade. Evocando exatamente essa imagem das estrelas que são as mesmas, estrelas de Maria, estrelas da Europa, estrelas da nossa academia, queria ver nelas, sobretudo, o farol e a luz e o desafio para que sejamos nós todos construtores de uma humanidade onde tenha sentido acreditar que o futuro será melhor, porque a nossa ciência não será, repito, meramente material, meramente racional, será global. A nossa tecnologia, o mesmo, e a formação que queremos dar e a mesmo realizar, conseguirá isto mesmo. Neste voto, e aqui, na Academia da Universidade tão nobre de Évora, evocarei como voto final e de agradecimento a vós e a Deus, autor e princípio, alfa e ômega de todas as coisas, o lema desta casa: Ad maiorem Dei gloriam. Para a maior glória de Deus, para proveito e felicidade de todos os homens, bem-ajam por tudo. Felicidades.
Sr. Presidente da Academia Mundial de Ciências, Tecnologia e Formação Profissional está encerrada a sessão. Lembrar aos circunstantes que amanhã, neste mesmo local, cerca das 11 horas, decorrerá a sessão científica, para que estão, desde já, todos convidados. Neste momento, iremos para o Jardim do Parque, como estava previsto. Obrigado. Muito obrigado também por esta coisa tão bonita. Uma eu vou tirar várias. Eu vou tirar várias, que é para a gente folhear. Isso. Eu vou tirar aqui do outro lado. Podem falar que não é sonoro. Sim, não há problema. Não. Espera aí só um pouquinho. Toma ou mais uma. Sim, bravo. Deixa estar. Os antigos aqui embaixo. Deixa estar aqui, vou tirar várias, por causa daqueles chocolates. Pode largar mais. Batata. Mais uma. Mais uma. Só mais uma, só mais uma. Começando com a marcha. Três andamentos de Suíta Carmen de Jorge Bizet.
Melhor do que? As entradas são separadas. As E agora, José, desculpe, ponha-me aqui um lugar. Está bem? Ele é assim um bocado legal às vezes, mas falta muita coisa. É uma senhora. El problema que tenemos en Madrid es distinto. Esta palavra geral também pode fazer essa observação. Onde é que estará esta cadeira? É da Madeira. Entradas é que são Gosta, é o chamado. De Reguengos de Monsaraz. Na verdade, não me lembrei de o fazer, talvez porque não estava ninguém da Câmara de Reguengos de Monsaraz, mas essa Câmara é credora, e daqui lhe dirijo o agradecimento do capítulo de Portugal da nossa Academia, é credora do agradecimento porque nos acolheu de maneira muito distinta, com muita simpatia. Vai amanhã receber-nos em audiência no Salão Nobre dos Passos do Conselho, o Sr. Presidente. Vai oferecer-nos um passeio, uma visita a Monsaraz com o Monsaraz de Honra, que é um porto de honra, e o Sr. Presidente, pensamos que nos irá acompanhar à ceia de despedida no Esporão. Não sei se estará aqui alguém de Reguengos, mas eu quero que fique gravado na memória o agradecimento à Câmara de Reguengos de Monsaraz, que esqueci durante a cerimónia de investidura. Muito obrigado a todos. Peço o favor de não se esquecerem que amanhã às 11 horas há uma sessão científica na Universidade com a participação de 3 novos académicos, e é a primeira vez que creio que se faz na Academia pôr os académicos de novo ingresso a apresentarem comunicações, porque a tradição é serem os antigos a fazê-lo. Nós quisemos abrir essa exceção, é o nosso método. Esperamos a colaboração de todos, com a sua presença, com a sua crítica, com as suas perguntas, com não tanto questões,
porque as comunicações que vão ser feitas penso que vão dar lugar a muita observação, a muito esclarecimento. Muito obrigado a todos. Eu dirigi há bocado pessoalmente ao maestro Nikolai Lalov o agradecimento pela excelente participação da orquestra. Creio que o Dr. Adelino, que é presidente da Escola de Música, está presente, e expresso-lhe daqui e peço o favor de gravar e transmitir a todos os rapazes da escola, da orquestra, a nossa simpatia, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo excelente concerto que nos proporcionaram e que, confesso, excedeu tudo o que esperávamos. Eu já tinha assistido a outro concerto da Escola de Música, dos jovens, mas não me tinha impressionado tanto como este. Penso que eles, em poucos anos, estão subindo tanto que atingiram um cúmulo glorioso e por isso os felicito. E preciso também pelo sacrifício que fizeram, sei que de boa vontade, por estarem presentes connosco no dia de hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença, pela colaboração e repito aos senhores que quiseram estar connosco. Muito obrigado. Até um dia, voltamos a encontrar-nos, porque a Academia de Évora iniciou um ciclo que está agora com uma bola de neve a crescer. E estou convencido de que com a colaboração dos nossos amigos e todos os académicos, essa bola vai crescer muito. E a Academia Mundial de Ciências, Tecnologia e Formação Profissional vai marcar um lugar na história da nossa cultura, da nossa investigação, na nossa sociedade intelectual e cultural. Muito obrigado e boa noite. Del presidente del capítulo de Portugal de nuestra academia, me ha dejado muy poco espacio para decir algo, porque todo lo ha dicho él, lo cual es muy importante. En fin, yo creo que después de un acto de investidura, de discursos, etcétera, una buena cena de confraternidad no requiere otro discurso, sino la muestra más efusiva y cariñosa, no solo de mi agradecimiento, sino del agradecimiento de todos los españoles que hoy tan cómodamente, tan a gusto y tan felices nos encontramos en Portugal, concretamente en Évora, con esta maravillosa hospitalidad que hoy ha hermanado una vez más a dos países, España y Portugal, y a dos ciudades. Yo diría que más que a dos ciudades, a varias ciudades, porque de España está Gerona, está Zaragoza, está Valencia, está Madrid, está Córdoba, está Jaén, etcétera, etcétera, y a Évora. Y yo concretamente lo he pasado y lo estoy pasando muy feliz. Yo creo que la expedición española que ha venido a este acontecimiento lo ha pasado y lo está pasando muy feliz. Por lo tanto, creo que el hombre no solamente vive de los actos científicos y matemáticos, sino también de los actos lúdicos. De actos lúdicos cargados de ética y de moral y de simpatía como es este. Y claro, un estómago llenito con estos alimentos tan exquisitos de la gastronomía portuguesa, con esta tarde tan feliz que hemos pasado, una copichuela que nos alegra la mente y el corazón, a mí me induce a decir con todo mi cariño y todo mi amor: gracias Portugal, gracias Évora, gracias queridos amigos. Sabéis que cuando vengáis a España y a cualquier ciudad hoy representada aquí de España, y concretamente a Valencia, allí todo lo hacemos con fuego como las fallas, porque el fuego, con él expresamos el calor de nuestro amor y de nuestro corazón. Muchas gracias. Obrigado, Sr. General. A ti em particular. Ora está. Gracias.
Don Emílio. Está bien. El comandante. Qué bueno. Qué bueno.